Eu quase desisti de investir por causa desse medo. E talvez seja o mesmo medo que esteja travando você agora. Sabe aquela sensação no estômago? Aquela voz na cabeça que diz: e se eu perder tudo? Eu ouvi essa voz por muito tempo. Era paralisante. Ela vinha com um monte de perguntas. E se eu perder dinheiro? E se eu não entender nada? E se eu errar e todo mundo rir de mim? Parecia que o mundo dos investimentos era um clube fechado e eu não tinha o convite. Eu via gráficos, siglas, notícias e pensava: isso não é para mim. E o medo de tomar a decisão errada me mantinha exatamente onde eu estava, sem fazer nada, vendo o tempo passar. A verdade é que esse medo é super normal. Se você sente isso, saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas, inclusive eu no começo, se sentiu exatamente assim. É uma reação natural quando a gente se depara com algo novo e que envolve nosso dinheiro, nosso suor. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que esse medo não precisa ser o fim da linha. Ele pode ser o começo de tudo. Demorei um tempo para perceber uma coisa crucial. O maior risco que eu estava correndo não era investir e talvez perder um pouco de dinheiro. O maior risco era não investir e garantir que eu nunca conquistaria nada. Era ficar parado, vendo a inflação comer meu dinheiro no banco, vendo meus sonhos de ter mais liberdade e segurança ficarem cada vez mais distantes. Pensa comigo. Imagine duas pessoas. A primeira, vamos chamar de Ana, tinha o mesmo medo que a gente. Ela decidiu esperou ter mais dinheiro, esperou entender tudo sobre investimentos, esperou o momento perfeito. Os anos passaram e a Ana continuou esperando. O momento perfeito nunca chegou. A outra pessoa, o Bruno, também tinha medo. Mas ele decidiu começar pequeno. Ele pensou: ok, eu não entendo muito, mas vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui, só para ver como funciona. Enquanto a Ana esperava, o Bruno aprendia, errava pequeno, acertava e, o mais importante, fazia o tempo trabalhar a favor dele. O tempo, pessoal, é o nosso ativo mais precioso. Cada dia que a gente espera é um dia a menos de juros compostos trabalhando para a gente. O custo de não agir é muito maior do que o risco de começar. Eu sei, falar é fácil, mas e na prática? Como a gente vence esse monstro do medo? Eu prometo te mostrar caminhos simples, sem complicação, para você finalmente dar o primeiro passo. A gente vai desmistificar essa ideia de que você precisa ser um gênio das finanças para começar. A ideia é começar devagar, aprender aos poucos, no seu ritmo. Por quê? O medo não é seu inimigo. Pelo contrário, ele é um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto, de que você está prestes a crescer. E é exatamente aí que a mágica acontece. A gente vai transformar esse medo em um degrau para o seu sucesso financeiro. Fica comigo até o final, que eu vou te dar o passo a passo prático para começar, mesmo com medo. Vamos à parte prática, como começar mesmo com essa tremedeira na base. A dica de ouro é: comece com valores que não tiram o seu sono. Ninguém está falando para você pegar todas as suas economias e colocar na bolsa de valores amanhã. A ideia é ganhar experiência. Pensa em investir R$10, R$20, R$50. Hoje, com a tecnologia, isso é totalmente possível. Existem investimentos que aceitam aportes mínimos. Para que isso serve para você sentir na pele como funciona. Você vai ver o dinheiro render alguns centavos, talvez cair um pouquinho, e vai perceber que o mundo não acabou. Você vai criar uma conta numa corretora, vai fazer a primeira transferência, vai escolher
o primeiro ativo. Esse pequeno ato já quebra uma barreira psicológica gigantesca. Você não precisa entender tudo para dar o primeiro passo. Você só precisa da coragem de tentar com pouco. Esse primeiro passo é o mais difícil, mas também é o que vai te dar a confiança para os próximos. É como aprender a andar de bicicleta. Primeiro você usa as rodinhas, cai um pouco, mas depois que pega o jeito, nunca mais esquece. Agora que você já deu o primeiro passinho, como a gente transforma esse medo, que ainda existe, em uma estratégia inteligente? Primeiro, pesquise antes de aplicar. Não precisa ler 1000 livros, mas gaste um tempinho entendendo onde você está colocando o seu dinheiro. Hoje tem vídeo no YouTube, tem artigo em blog, tem muita informação de graça por aí. Entenda o básico do investimento que você escolheu. Segundo, e talvez o mais importante, diversificação. Sabe aquele ditado? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. É a mais pura verdade nos investimentos. Quando você divide seu dinheiro em diferentes tipos de ativos, se um deles não for bem, os outros podem compensar. Isso reduz drasticamente o risco e acalma o coração. Eu lembro quando um dos meus primeiros investimentos caiu um pouco. Meu primeiro instinto foi pânico, mas aí eu olhei para o todo e vi que os outros estavam indo bem. Naquele momento, eu percebi que errar pequeno era aprendizado, não fracasso. Eu aprendi o que não fazer, entendi melhor meu perfil e ajustei minha estratégia. Cada pequeno erro se tornou uma aula valiosa. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a mentalidade do investidor. Sabe qual a diferença entre o Warren Buffett e alguém que nunca saiu da poupança? Ambos sentiram medo. Acredite, todo grande investidor, sem exceção, começou com medo e incertezas. A grande diferença é o que eles fizeram com esse medo. Existe a pessoa que sente medo e para. Ela se deixa paralisar e desiste. E existe a pessoa que sente medo, respira fundo e continua. Ela age apesar do medo. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a decisão de agir mesmo sentindo medo. É entender que o caminho para a liberdade financeira não é uma linha reta e sem obstáculos. Haverá altos e baixos, mas quem se mantém firme no propósito, quem continua aprendendo e ajustando a rota, é quem chega lá. É essa mentalidade que você precisa construir. Cada pequeno passo, cada real investido é um tijolo na construção da sua fortaleza financeira e, mais importante, na sua confiança. Lembre-se sempre disso. Medo é normal, mas ele não pode ser uma prisão. A vida que você sonha, a tranquilidade financeira, a liberdade de escolha, tudo isso está do outro lado do medo. Quem aprende a agir mesmo com medo, constrói patrimônio, constrói liberdade e constrói um futuro muito mais próspero. A decisão está nas suas mãos e ela pode começar hoje. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. E faça um favor para mim e para um amigo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está preso pelo medo de investir. Porque juntos a gente vai vencer essa barreira e construir um futuro incrível. Muito obrigado por assistir e até a próxima.